Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo muito legal chegando. E mais um domingo, né? Domingou. Um bom domingo para você. Espero que você esteja bem, sempre se cuidando e com saúde. Dos novos inscritos do canal, bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito interessante, porque eu vou falar sobre a fé que não resolve e também a fé que não faz as pessoas que são portadoras dela possam enxergar as lendas absurdas que o livro bíblico Contra o Seu Vigário tem. E para isso, hoje vai ser interessante porque eu vou diferenciar aqui entre fé e raciocínio. Fé e raciocínio. Ler a Bíblia com fé é uma coisa, ler a Bíblia com raciocínio é outra coisa. Inclusive, eu fiz até uns vídeos legais, coloquei no canal 2, tá lá. Tem uns vídeos também no Kawaii, eu fazendo uma interpretação, lendo a Bíblia com fé e lendo a Bíblia com raciocínio. Há diferença. E hoje nós vamos buscar uma história lendária, muito lendária. Eu costumo dizer que é uma das histórias mais lendárias da Bíblia, a história do mito Sansão. Sansão, na minha opinião, nunca existiu. Claro, o mito por trás da história de Sansão é tão absurdo que quando a gente lê, se você lê com fé, você não percebe. É como se fosse uma grande pregação. Você lê a história e faz aquela pregação. Um homem, que é essa gravura que está aqui atrás, essa outra aqui, cheio do chamado Espírito Santo, que tinha força sobrenatural sobre um homem. Sansão, que segundo a história bíblica, ele tinha sobre ele um efeito chamado efeito de nazireado. O que é nazireado na Bíblia? O nazireu, ele tinha algumas leis sobre ele que ele não podia quebrar nenhuma das leis. Beber bebida forte, passar navalha no cabelo e tocar em cadáver. Se ele quebrasse uma dessas 3 leis, ele perderia a força sobrenatural de um espírito. Força essa que tornava ele mais forte, muito mais forte do que um elefante. Que elefante? Que elefante passa longe. Mais forte do que qualquer máquina, qualquer trator que seja mais potente da era de hoje, capaz até de derribar uma coluna de uma casa, uma parede, uma muralha. A força que Sansão tinha, segundo o mito, segundo a mitologia, era muito maior do que isso tudo, porque a força que ele tinha não era dele. Era muito mais, talvez até do que a força do super-homem. O super-homem do mito poderia até ser um pouco mais forte do que ele, também ter algumas qualidades a mais, porque voava, né? Voava. E eu já vi algumas cenas do super-homem, ele parando um avião no ar, trazendo até o chão, e o avião perdeu as forças, o avião estava caindo, ele segurou o avião e trouxe até o chão. Eu já vi também algumas cenas de ficção do super-homem, ele segurando uma parede muito grande, para não cair em cima de muitas pessoas. E suspendendo carros
ônibus cheios de pessoas. A força de Sansão era semelhante, mais ou menos. A diferença é que Sansão não voava, né? Não, ele não voava como o super-homem. Mas vamos colocar aí que super-homem seja, em questão de força, seja aí uma alusão ao Sansão da Bíblia. Mas eu vou mostrar uns textos aqui, vocês vão ver, ler comigo, e eu vou dizer onde está o absurdo da lenda que as pessoas não observam. Porque lê com fé. E eu já li isso aqui várias vezes, fazia pregação e aquela coisa toda, e o povo glorificava. Vamos começar por esse texto que eu vou colocar aqui agora. Vamos começar por esse texto que eu vou colocar aqui agora. Um trecho do livro de Juízes, capítulo 15, dos versos 14 a 16. Observe que absurdo, e as pessoas acreditam nisso. Observe. Os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Olha só, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, ou seja, fraquíssimos, as cordas. E as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada de fresca, não foi nem nada seco, antigo, não, uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão dos montões, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Não tem como não rir. E eu vou dizer por quê. Olha só, quando eu lia isso com fé, eu achava uma pregação tremenda. E eu atribuía ainda para os dias de hoje. E eu dizia, não, com certeza quando se tem a unção do Senhor, do Espírito Santo, se tem forças. E atribuía com forças espirituais. Forças que nunca existiram e não existem, não tem cabimento. Tudo é uma lenda. Mas se vocês observarem o texto aqui, se vocês observarem o texto que eu li, vocês vão observar com raciocínio onde é que tem o mito, a lenda, que não tem sentido com a realidade. Olha só. Versículo 16. Então disse Sansão com uma queixada de jumento. Uma queixada de jumento. Você sabe o que é? Um montão dos montões com uma queixada de jumentos feri 1000 homens. Nos originais dizem que ele matou. Ele não só feriu, como ele também matou 1000 homens com a queixada de jumento. Cara, primeiro, como é que ele conseguiu contar 1000 depois que ele matou 1000 homens? Não. Primeira coisa que não tem sentido aqui, a quantidade. É como se Sansão tivesse matado 1000 homens. Ele nem se lembrava de cansaço físico, não, porque também a força dele não era dele, né? Aí depois ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 1000, para depois contar a história do que ele fez. Matei 1000 homens. Agora a pergunta é essa: contar a história para quem? Para quem? Porque essa história, para quem não sabe, mesmo sem ter absoluta certeza de quando e quem escreveu, mesmo porque o livro dos Juízes tem autor desconhecido, ou melhor, quase todos os livros da Bíblia têm autores desconhecidos, eles que atribuíam autores. Mas o livro dos Juízes, mesmo no meio teológico, no meio
cristão, né, cristocêntrico, eles dizem o tempo todo que os autores que escreveram o livro dos Juízes são autores ou desconhecido ou desconhecidos. E segundo eles também, a história de Juízes foi escrita muitos e muitos anos depois. Muitos e muitos anos depois. Agora a pergunta é essa: para quem Sansão contou essa história e quem escreveu com absoluto detalhe que ele, com a queixada de jumento, ele conseguiu ferir 1000 homens. Se ele matou 1000 homens, só sobrou ele para contar a história. Ele contou essa história para alguém, e alguém contou para alguém, e alguém escreveu. E aí, você acredita que isso aconteceu? Cara, primeiro que não tem como. Não tem. Por mais que a pessoa tenha uma força que não seja... Não tem como. 1000 homens. Então, isso aqui já é uma lenda das maiores das maiores. Aí nós vamos para segunda história aqui, também de Sansão. Essa não é brincadeira não, moço. Olha só. Essa história aqui encontra-se em Juízes 16. Presta atenção. Juízes 16. Vamos lá. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza. Preste atenção aqui, nos detalhes da escrita. Quando se lê com raciocínio, é que a gente observa onde está a lenda se manifestando aqui e também contradições com qualquer verdade. Isso aqui são contradições com qualquer verdade. Olha só. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta. Olha só. Peraí. Olha só, ele conheceu uma prostituta, tudo bem. Com quem passou a noite. Ou seja, ele conheceu uma mulher prostituta que vendia o seu corpo, que segundo todas as leis, tanto do Velho e do Novo Testamento, isso é um pecado mortal, se deitar como uma prostituta. Mas aqui ele passou a noite. Será que ele passou a noite contando história, conversando com a prostituta? Não, a gente vai conversar aqui, não quero nada com você. Não. Aqui deixa claro que ele teve caso com essa prostituta. Espera aí. Ele, como nazireu, ele podia também se deitar com uma prostituta? E a força continuava com ele? Aí vamos continuando a história aqui. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, na cidade de Gaza, né? E os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Não só um portão, aqui está falando dos portões da cidade, no plural. Toda cidade antigamente, a cidade antiga, épica, ali do Oriente, segundo o que até a arqueologia já fala, tinha muralhas. Isso é normal. Mas a história aqui que é gerada sobre essas cidades, muitas histórias são lendárias. Essa é uma das. Olha só, um monte de pessoas esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, enquanto eles estavam com a prostituta, né? Fazendo amor, brincando. Pois pensavam, quando o dia clarear, vamos matá-lo. Ou seja, muita gente esperando, porque sabia que ele estava na cidade ali, e ele ia passar pelos portões para matar. Olha só o que aconteceu. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Ou seja, brincando, namorando com a prostituta até a meia-noite. Então, levantou-se, agarrou os portões. Cara, aqui não está dizendo que foi um portão, não. Olha aqui, presta atenção, gente, como se lê com raciocínio, se tem condição. Olha só. Agarrou os portões da cidade e com os 2 batentes. Na verdade, aqui os portões com certeza eram 2, né? 2, um do lado, outro de outro. Um que se encontrava no outro. Aqui, quando fala os portões, está falando de 2 portões aqui, né? 2.
um do lado do outro. Como aquelas portas que tem duas partes. Como porta de faroeste, né? Aquelas portas do filme de faroeste, só que muito grande, de ferro. Toneladas e mais toneladas. Portões dos portões da cidade. Olha só. Ele agarrou os portões, ele pegou os dois portões de vez da cidade, com os dois batentes, arrancou com tudo e os ergueu. Cara, isso não era um homem. Isso não é pior do que o super-homem. Junto com a tranca, colocou-as sobre os ombros. Aqui é que mora a lenda maior. Presta atenção, gente. Por mais que ele tivesse força que não fosse dele, como é que dois portões de uma cidade com toneladas de peso e uma dimensão bem grande, uma dimensão bem avantajosa, um ser humano, por mais forte que seja, consiga colocar nos ombros? Que ombro é esse? Não, isso é um ombro ou uma montanha? Porque teria que ser uma coisa muito larga, um ombro muito largo, para ele conseguir apoiar dois portões com os dois batentes e tudo. Será que esse Sansão era gigante? Tem um cidadão aí que alimenta a tese que esses homens da Bíblia, na sua maioria, eram todos gigantes, né? Gigantes. Cara, meu amigo, não é brincadeira. Tem um tal de Juca aí na internet que ele acho que é terraplanista, não sei. E ele fala, ele conta as histórias. Ele disse que Noé era gigante, cara. E com certeza ele vai alimentar que Sansão também era gigante. Por mais que tinha força que não era dele, era gigante. Olha só, colocou-as sobre os ombros e as levou para o alto da colina que fica em frente de Hebron. Ou seja, essa história que está em Juízes 16 é um absurdo dos maiores absurdos para quem acredita que isso aconteceu mesmo, que isso é verdade. Quando se lê isso aqui com fé, faz até pregação. Mas quando se lê com raciocínio, você vai entender que isso aqui, gente, não passa de uma lenda. Nunca isso jamais iria acontecer. Um homem arrancar combatente com tudo. Que tudo, coisa gigante, viu, gente? Portões de cidade, antigamente, no tempo que as cidades eram muradas, era coisa muito grande. Arrancar os dois, colocar nos ombros, subir uma colina com os dois portões nos ombros. Oh, mentira, bem cabe. Essa daqui não é cabeluda não, moço. Essa daqui é selvagem mesmo. E as pessoas acreditam nisso aqui. Então, olha só. Quando se lê com fé, não vê. Eu li por 25 anos essas histórias. De vez em outra, eu chegava aqui no livro dos Juízes para ler as histórias de Sansão e achava normal. Normal, para mim. Aconteceu sim, e pronto. Mas hoje que eu leio com raciocínio, eu dou muita risada, moço. Eu ri demais, porque é a mesma coisa desses filmes de Hollywood aí. Arnold Schwarzenegger, Rambo, né? Tem um filme que fizeram um filme de Rambo. Rambo 1, Rambo 2, se não me falei a memória, acho que é Rambo 2. E o cidadão, ele mata um exército inteiro. Mas o Rambo também tinha suas qualidades também. Ele tinha metralhador, né? E nesse tempo de Sansão, não. O cara matou 1000 com queixada de jumentos. Imagine. Se fosse com a metralhadora. Cara, ele ia matar com metralhadora, ele matava 1 milhão. Rambo matava com metralhadora. Olha só, preste atenção. Vamos para outra história aqui. Essa aqui. Para depois eu fazer o argumento final do vídeo. Não, essa aqui. Vocês estão vendo? Ó, essa aqui está escrito em Juízes 16, 23, dos 18 ao 31. Mas eu não vou ler tudo não. Eu vou ler só a parte principal aqui. E eu vou dizer onde está a maior mentira de todos os tempos da Bíblia. Aqui é uma das maiores, né? Uma das maiores. Não vou dizer que é a maior, é uma das maiores. Olha só.
Verso 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom. E para se alegrarem, diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Porque era assim, o deus Dagom era adorado pelos filisteus, e o deus Jeová, com J, que aqui vai falar com J, porque J no hebraico não existe, mas aqui colocaram Jeová com J, era o deus de Sansão, pelo qual dava a força sobrenatural a Sansão. É Sansão cego, e eles fizeram Sansão dançar segundo a história, mas tudo uma mitologia, tudo uma ficção. Então Sansão, olha só, clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová. Tá vendo aqui? Tem o nome Jeová, com J. J não existe na letra hebraica. No hebraico não existe J. Peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas, olha só, do meio em que se sustinha a casa, arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu. Olha só, vocês vão ver aqui, quando eu, com raciocínio, explicar isso aqui, para vocês entenderem onde está o mito aqui. Morra eu com os filisteus. Agora, quem foi que ouviu Sansão dizer esta frase? Se ele morreu junto com todos os filisteus, morreram ali, naquele momento, quem foi que ouviu Sansão dizer: morra eu com os filisteus? Se quando ele fez o ato, morreram todos, olha só. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai e tomaram-no, subiram com ele e sepultaram. Vocês entenderam? Eu tenho que rir, moço. Vocês entenderam onde é que tem a lenda? Ou seja, é uma das. Se você for pegar várias histórias, se você for pegar as histórias, incluindo ali que fala sobre Moisés, sobre a abertura do Mar Vermelho, você vai encontrar muitas coisas que não têm sentido com a realidade. Você vai encontrar muitas coisas ali. Se você for pegar as histórias de Ló, não tem sentido. Você vai pegar as histórias de Jonas. Aí se você for começar a ler com raciocínio e comparar com a realidade, você vai ver que não tem. Então, para acreditar nisso só com fé mesmo, porque com raciocínio não tem como. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.